Imagine um futuro onde os governos são autoritários e a liberdade é apenas uma lembrança distante. Um mundo onde os heróis já estão velhos, aposentados e muitos estão mortos. Será que um velho Capitão América ainda pode reunir os Vingadores para ajudar as pessoas? Eu sou o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo-análise da edição número 2 da HQ Vingadores Crepúsculo. Não esqueça de deixar seu like para nos ajudar, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para receber as notificações de novos vídeos, e caso você queira ajudar ainda mais o canal, sempre que for comprar algo na Amazon, você pode comprar pelo link do canal, ou também contribuir de forma direta através de Pix. Ambos os links estão na descrição. E sem mais demora, vamos à história! Essa HQ apresentou um futuro distópico, onde um velho Steve Rogers, há muito tempo despojado de seu soro super soldado, é um dos poucos super-heróis sobreviventes do Dia H, o Dia dos Heróis, uma batalha desastrosa com Ultron que resultou na morte de muitos heróis e civis inocentes. Como resultado desse dia fatídico, os Vingadores originais foram substituídos por novos Vingadores trabalhando em conjunto com o governo totalitário. Inclusive, um dos responsáveis pela criação desses novos heróis é o James Stark, o filho do Homem de Ferro e da Vespa, que se opõe ferozmente aos antigos heróis, incluindo seu próprio pai. No entanto, Steve foi recrutado por seu velho amigo Luke Cage, que formou uma resistência chamada os Defensores. Juntos, eles recriaram o soro do super soldado. Steve concordou em retomar o soro para que ele pudesse se tornar mais uma vez o símbolo da verdade, o Capitão América. O capítulo começa com dois policiais assediando um sem-teto por conta daquela lei que não permite ninguém nas ruas à noite. O homem até tenta argumentar que não tem para onde ir, mas não tem jeito. Felizmente, no momento que os policiais iam começar a agredir o sujeito, eis que alguém aparece e facilmente derrota os policiais. E é óbvio que se trata do Capitão América, que aparecendo em seu traje original, promete ao homem que tudo vai ficar bem. Enquanto isso, as notícias mostram os novos Vingadores salvando pessoas por aí, mas nem todo mundo curte eles e estão mais interessadas nos Vingadores originais. Por exemplo, numa lanchonete, algumas pessoas conversam com muito entusiasmo sobre alguns boatos recentes que o verdadeiro Capitão América está de volta. Outros são mais céticos, acreditando que se isso fosse verdade, as notícias já estariam divulgando. Já outros alegam que não dá mais para confiar nas notícias de hoje. É aqui que é revelado quais são os próximos movimentos dos heróis. Quando o Capitão América se junta aos Defensores, eles explicam ao herói que planejam substituir uma transmissão de Ano Novo para expor as atrocidades cometidas pelo governo e pelas corporações que estão suprimindo informações. Mas ainda assim, eles precisam de mais força. Por isso que Steve vai em busca de recrutar outros heróis para se juntar à resistência. Também descobrimos que Steve pediu que os Defensores trouxessem sua esposa para a base, para que ela fosse protegida. Mas logicamente a Rosa está muito irritada. Ela nem ouve as desculpas de Steve e lhe dá um tapa dizendo que ele arruinou a sua vida. Agora ela não pode trabalhar, não pode voltar para casa. Ela planeja ajudar a resistência prestando assistência médica, mas o relacionamento que ela tinha com Steve está acabado. Ela até manda o capitão ir lutar sua guerra, afinal essa é a única coisa que ele sabe fazer. Ao mesmo tempo, James Stark e seu parceiro Kyle confrontam o presidente dos Estados Unidos sobre as ações recentes do Capitão América e da resistência conhecida como Defensores. Kyle ordena que o presidente envie os Thunderbolts para esmagar a rebelião, e quando o presidente argumenta que fazer isso pode provocar uma guerra no território americano, James e Kyle dizem que isso não é um pedido. Ou seja, esse presidente é um presidente só de fachada. James e Kyle até dizem que eles são os CEO da América, eles que mandam na coisa toda. E realmente, não demora muito para os Thunderbolts serem acionados, com a missão de neutralizar o Capitão América. Entre seus membros, conhecemos a fuzileira Ramona Jones, que opera sob o codinome de Mercenário.
Em outro lugar, Steve Rogers tenta recrutar a Kamala Khan, também conhecida como Miss Marvel, que nessa realidade é mãe de 2 filhos e também está aposentada como heroína. Steve a lembra como ela foi uma das melhores e que precisa dela para acabar com as atrocidades que os governos estão fazendo por aí, mas Kamala resiste a essa ideia. Agora ela tem uma família, e Steve não pode lhe pedir isso depois de tudo que os heróis perderam no dia H. Steve entende isso muito bem e lamenta por ter que pedir isso a ela. Ele explica que na Resistência só tem ele e o Luke de experientes e o resto são praticamente crianças. Ele até diz que eles precisam de pessoas como a Kamala para lutar pela liberdade para que seus filhos não precisem fazer isso. Mas novamente a Kamala responde que não vai entrar nessa e por 2 vezes manda Steve ir embora. Antes de ir, o capitão diz como os defensores abriram seus olhos para as injustiças sob o regime totalitário, e eles lhe contaram histórias sobre pessoas sendo salvas por uma mão gigante. Ou seja, ele sabe que a Kamala volta e meia ainda ajuda as pessoas. E por fim, ele vai embora dizendo que os protocolos dos Vingadores Sombrios ainda estão em vigor, caso ela decida entrar em contato. Assim que Steve sai, vemos a Kamala bem pensativa. Ela então desce ao porão, onde lá tem um rádio ilegal, e por meio dele ela consegue escutar uma estação pirata onde os defensores buscam recrutar mais pessoas para sua causa. Daí chegamos às celebrações de Ano Novo, onde os defensores iniciaram seu plano de hackear uma transmissão para falar com a população. E estava indo tudo bem, até o momento em que eles são avistados pela tropa Thunderbolts de alta tecnologia e fortemente armados. Nisso, pela primeira vez em décadas, um velho Capitão América volta à ação para combater as tropas Thunderbolts. Steve mostra todas as suas habilidades, deixando claro que ele ainda sabe muito bem o que se deve fazer em tempos de guerra, mesmo com seu joelho não sendo a mesma coisa de antes. No entanto, mesmo o Capitão América com todas as suas habilidades, não pode salvar a todos. Acontece que um dos soldados acabam atirando num civil próximo. Isso deixa Steve tão irritado que ele parte para cima dos Thunderbolts atacando de forma ainda mais incisiva. Em um telhado próximo, a mercenário está mirando no capitão, mas estranhamente ela prefere atirar no dispositivo que está na mão de Steve, o dispositivo que estava hackeando a transmissão. De toda forma, já é tarde demais, o dispositivo já tinha cumprido seu papel, e nesse exato momento o capitão está ao vivo. Ele começa seu épico discurso dizendo que seu nome é Steve Rogers, todos sabem quem ele é e o que ele defende. À medida que remove sua máscara, ele revela a todo mundo que o governo roubou a liberdade do povo. A lei do observador ou do vigia não está lá para proteger a população ou sua privacidade, mas sim para proteger os próprios governantes. Para fazer com que o povo nunca veja o que eles estão fazendo para o mundo, para os desprivilegiados. Mas o capitão não vai permitir que isso continue acontecendo, porque eles são americanos, e os americanos cuidam das pessoas, não lhes viram as costas. E agora que todos sabem a verdade, eles podem voltar a ser livres. Juntos, eles podem revidar e ajudar uns aos outros. Enquanto Steve fazia todo esse discurso, os militares estavam desesperados com essa transmissão. E uma vez que a transmissão termina, os Thunderbolts são ordenados a derrubar os rebeldes. E, de fato, à medida que o Capitão América e alguns defensores tentavam fugir do local por meio de motos, as tropas Thunderbolts abrem fogo contra os heróis. O detalhe é que, mais uma vez, a mercenário age de forma estranha. Ela é a única pessoa que não atira contra os heróis, dando a entender que futuramente ela vai se juntar aos defensores. Daí pulamos para o James Stark, que diz ao Kyle que o cérebro de seu pai o ajudou a resolver alguns problemas que ele tinha com a nova armadura do Homem de Ferro, e daqui a uns meses eles terão suficiente para um exército. Kyle diz a James que ele não quer os trajes do Homem de Ferro para os militares, ele os quer para o próprio James. Só que, ao contrário de seu pai super-herói, James não quer usar as máquinas de assassinato. Mas Kyle lhe assegura que a única maneira para deter o Capitão América é Steve saber que o filho de seu amigo é quem está dentro do traje.
Kyle termina sua frase dizendo que ser o Homem de Ferro é o destino de James. Tony Stark e Janet Van Dyne não trouxeram um tolo ao mundo, e o Kyle não criou um covarde. Enquanto isso, uma voz misteriosa diz ao Kyle, o braço direito do James, que ele está perdendo o controle. Kyle responde que se há uma coisa que ele aprendeu com essa voz misteriosa é paciência, e parece que o autor dessa voz não teve paciência o suficiente no dia H, por isso que ele perdeu. Ou seja, a voz misteriosa é a voz do Ultron, que agora está incorporado como um programa em uma máquina. Agora, como o Ultron ainda está vivo? Acontece que lá no dia H, um dos agentes da SHIELD conseguiu resgatar a cabeça do robô. E esse agente era na verdade o Caveira Vermelha disfarçado. E não para por aí, a grande revelação aqui nessa cena é que o Kyle também é o Caveira Vermelha. Sim, galera, o Caveira Vermelha tem algum tipo de acordo com o Ultron, e é ele quem está por trás de tudo, ele que está dirigindo o governo. Só me pergunto se o Jaime já sabe disso, já que ele o defendeu ferozmente naquela entrevista na primeira edição. De toda forma, James Stark, o filho do Tony Stark, foi criado pelo Caveira Vermelha. Na base dos defensores, Steve está um tanto desiludido porque aparentemente ninguém foi influenciado pelo discurso do Capitão América. Na verdade, ele pode até ter voltado mais pessoas contra ele e os defensores. Daí o Luke Cage dá uma dura no Steve, lhe falando aquelas verdades que de vez em quando precisamos ouvir. Só então depois disso, os defensores relatam que eles obtiveram uma nova informação sobre a arma secreta de seus inimigos. Se eles precisam de ajuda, eles vão atrás do homem mais inteligente do mundo, Tony Stark. Então é isso, galera, que revelação bombástica. O Kyle Jarvis é na verdade o Caveira Vermelha, e foi ele quem criou o filho do Tony Stark. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima.